Para 2025, o governo chinês faz novo pacote de ajuste com o objetivo de incentivar o consumo interno. Apesar de ter feito um pacote em 2024 e 2023 sem sucesso, o governo chinês vai mais uma vez tentar fazer com que o seu PIB cresça melhor. Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos juntos entender como a economia chinesa em declínio pode afetar o seu negócio aqui no Brasil. Como diz a matéria do Poder 360, vou destacar essa matéria de 2023, diz lá: China anuncia medidas para fortalecer a economia. Ações têm o objetivo de promover investimento privado e impulsionar consumo de bens e serviços no país. Ora, em 2023, a China já estava começando a perceber que o investimento privado estava saindo e que o seu consumo interno de bens e serviços do país também estava diminuindo. Com isso, na matéria aqui, destaca que a China anunciou uma série de medidas para impulsionar a economia do país, estimular gasto do consumidor, combater o desemprego e dar mais apoio ao setor imobiliário. Vamos lembrar que em 2023 teve a crise do setor imobiliário na China, a Evergrande, que perdura até hoje. As consequências ainda não foram totalmente eliminadas. O governo chinês vem injetando dinheiro. Algumas empresas do ramo de construção faliram. O povo chinês não acredita mais no investimento seguro de imóvel na China e começou a desviar o dinheiro para outro tipo de investimento. Isso em 2023, quando a China já começou a perceber. No site da CNN, mais uma vez, China aplica estímulo econômico e anuncia novas medidas para atingir meta. Ora, aí você acha que eu estou falando da matéria anterior de 2023. Não, essa matéria já é 2024, tá lá, de setembro de 2024. Mais medidas fiscais devem ser anunciadas antes de um feriado de uma semana na China a partir de 1º de outubro. Ou seja, quando chegou em outubro de 24, a China teve que fazer um novo estímulo à economia, porque começou a perceber que o crescimento chinês estava minguando. Isso é preocupante, principalmente para o Partido Chinês. O Partido Único Chinês, se não manter uma pujança, começa a perder credibilidade e aí começa a dar problema interno na China. Vamos lembrar, lá tem mais de 1,5 bilhão de pessoas para alimentar e gerar emprego. E agora, para 2025, mais uma vez, a China faz o quê? China reafirma plano de intensificar apoio fiscal em 2025. Essa é a matéria agora, de 24 de dezembro, um dia antes do Natal, a China estava fazendo o quê? Mais um plano de estímulo à economia. Olha só, ela já fez em 23 para 24. Chegou outubro de 24, teve que fazer outro. E agora em dezembro de 24 para 2025, ela já faz um novo plano. O que você pode concluir disso? Que os incentivos e as determinações do Partido Chinês não estão surtindo efeito. A economia da China vem desacelerando de uma forma assustadora. E isso é ruim. É ruim por quê? É menos comércio no mundo. E menos comércio no mundo, e levando em consideração que a China é o nosso maior parceiro comercial, isso vai afetar diretamente o quê? A economia brasileira. A matéria da CNN destaca um fato importante aqui. O Ministério reiterou planos de aumentar os gastos federais para impulsionar o consumo e a demanda na segunda maior economia do mundo, de acordo com o comunicado divulgado nesta terça-feira, dia 24. Ora, não é exatamente isso que o Lula aqui no Brasil está fazendo? Simplesmente impulsionando a economia com mais gastos? E olha o que aconteceu 2 anos depois. Hoje nós temos um problema fiscal enorme, uma subida do dólar disparado que todo mundo já viu, não temos mais controle fiscal, o arcabouço fiscal virou pó. Inclusive eu fiz um vídeo já mostrando isso há muito tempo atrás, que o que está acontecendo hoje, eu já falei isso há mais de meses, porém a China está seguindo o mesmo caminho. Quem tem essa cultura do socialismo, da esquerda, e acha que isso dá certo na economia, eu infelizmente tenho a dizer para vocês o seguinte: não, eu não vi em lugar nenhum no mundo que isso deu certo. Cuba não deu certo, Venezuela não deu certo, Coreia do Norte não deu certo, a antiga União Soviética não deu certo, a China também não deu certo enquanto ela não implantou um capitalismo que ela chama de capitalismo chinês, e agora está voltando com as mesmas medidas do socialismo. Olha, o único lugar que eu vi o socialismo dar certo na economia foi no livro de história. No mundo real, eu infelizmente não conheci. A ideia é boa, a teoria é linda, todos iguais, tudo distribuído de forma igualitária.
Porém, na realidade, isso não funciona. E como reflexo direto, como aconteceu aqui no Brasil, que a moeda brasileira perdeu valor, a moeda da China fez o quê? Também despencou, tá lá. O yuan chinês desaba contra o dólar e já é cotado ao menor valor em 13 meses. Ó, a moeda começa a cair, porque o mercado sabe que se você começa a ter gasto demais sem ter arrecadação, você vai criando saldo devedor na sua conta, uma hora isso dá problema. E como a moeda é lastreada na confiança do político, na confiança de quem governa o país, ora, se o político começa a perder a confiança, se faz uma má gestão, a moeda dele começa a perder valor. E mais uma vez no site da CNN diz: fraco consumo na China pressiona a economia frente às ameaças de tarifa de Trump. Sim, ainda tem mais esse problema para a China. Dados mistos destacam como será desafiador para o país conseguir uma recuperação econômica duradoura em 2025, quando as relações comerciais com o maior mercado de exportação poderão piorar. Ó, já a matéria aqui já de 16 de dezembro. O que é isso aqui? Para quem não lembra, o Trump, quando foi eleito, já disse direto que vai aumentar as tarifas para a China e pode chegar até 100%. Ora, se a economia chinesa é baseada em exportação e o maior comprador da China é os Estados Unidos, se você sofre uma tarifa de 100%, o que acontece com o preço dos seus produtos? Dobram, a competitividade vai no chão. Outros mercados começam a ser mais interessantes para os Estados Unidos do que a China. Isso para o governo chinês é um problema grande. Pode diminuir ainda muito mais o crescimento da economia chinesa e afetar paralelamente aqui no Brasil, porque vamos lembrar, o Brasil tem com a China o seu maior parceiro comercial. E como eu já tinha dito em vídeo anterior, o capital também está começando a fugir da China. Igual aqui no Brasil, olha só, dólar, desvalorização do real causa saída em massa de investimento para os Estados Unidos. Olha, o brasileiro aqui está sentindo na pele e vendo o que acontece quando há uma má gestão fiscal no governo. Olha, as pessoas começam a reclamar, já teve aluno meu falando comigo umas besterola, e eu digo o seguinte, olha, na sua empresa ou na sua casa, você pode gastar mais do que você recebe? Ah, posso sim, eu vou ali no banco e pego um empréstimo. Sim. Você pode ir ali no banco pegar empréstimo. Você pode ir ali pagar no cartão de crédito para pagar no mês seguinte, sem empurrar a sua dívida. Só que o que acontece com isso? Você vai aumentando os juros contra você, você vai aumentando a sua dívida e chega uma hora que fica o quê? Impagável. Você começa a ser um devedor com risco, que é o que está acontecendo no Brasil. E aí o capital faz o quê? Ele vai seguir para o seu bolso ou ele vai seguir para o bolso do outro? É exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil e em breve vai acontecer com a China se ela seguir esse mesmo caminho. Gastar demais, o capital simplesmente vai para outro lugar. De tudo que nós vimos então para a China desde 2023 e com perspectiva para 2025 é que o PIB chinês vem caindo. E vem caindo já há décadas. Eu separei até um gráficozinho, vou colocar aqui do lado para você acompanhar. Isso significa o quê? Que a economia chinesa não vem mais respondendo como respondia antes. E para 2025 vamos ter um remake, e eu acho até que de forma mais agressiva, da briga comercial entre o Trump e a China. O Trump já teve a primeira experiência há 4 anos atrás. E agora ele vai fazer o quê? Já com essa experiência vai bater mais na China. E isso pode afetar a economia chinesa. E com isso, além dos problemas internos que a China tem, pode refletir aonde? Aqui no Brasil, porque a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Ora, se você tem o seu negócio, a sua indústria, o seu comércio, que é voltado para a exportação, comece a prestar atenção se o seu comprador é a China. Ou se na sua localidade, na sua cidade, muito do comércio envolve exportação para a China, pode ser que isso diminua e reflita também no seu comércio, no seu serviço. Ora, você como empresário deve ficar atento. Não ache que o que acontece no mundo não vai refletir no seu negócio, por mais longínquo que ele seja. Sim, você pode ter uma pequena loja numa cidade do interior e mesmo assim ser afetado, porque quando a economia sofre uma contração, ela uma hora bate na sua porta também. Então você deve o quê? Se precaver antes. Comece a olhar o seu plano de marketing, seu plano de negócio, comece a olhar principalmente o seu fluxo de caixa, o seu custo, a sua equipe de colaboradores,
para fazer os ajustes necessários e evitar que você tome um susto ou chegue até a falência, ok? Então, se você curte esse tipo de informação, coloque o dedo no like aí para mim, por favor. Se um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele. Se você tem algum comentário, uma sugestão, ou até mesmo fazer uma crítica, coloca aí embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E, se possível, se inscreva no canal, que eu ficaria muito agradecido. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.